Olá, e estamos consigo para trazer mais Ruperts. Viu o nosso último episódio Ruperts, Objetos Fora do Tempo. Somos o canal Portugal Místico e hoje estamos consigo mais um tempinho. Fique connosco. Ora, na cena dos vídeos anteriores, espero que tenha visto, porque é um vídeo muito interessante e este também o vai ser, porque vamos continuar a falar de Ruperts. Exato. Agora vamos trazer, vamos falar aqui de 4 Ruperts, então vamos começar pelo disco de Faestos. Então, o disco de Faestos, antes de revelar, nós da última vez fizemos aquela brincadeira sobre um CD-ROM. Vá, é um CD-ROM, mas é de pedra. Mas é alguma ligação ao mecanismo da Antiquitera? Pois não sabemos. Mas foi encontrado no mesmo local. Exatamente. O disco de Faestos aparece-nos exatamente na ilha de Creta. É nessa ilha que ele é descoberto. E Antiquitera é uma ali, bastante próxima. Portanto, o disco de Faestos, de alguma forma, é, vamos dizer, uma curiosidade, um Rupert, muito próximo de um outro que nós falamos no vídeo anterior, o mecanismo de Antiquitera. Não viu? www.portugalmístico.com/canal, onde vai poder encontrar não só este vídeo, o de agora, a dar agora já em direto, como vai poder encontrar os outros 41. Não é? Exato. Portanto, dirija-se lá, partilhe. Fala-me do disco de Faestos. Ora, este disco de Faestos foi descoberto em 15 de julho de 1908 pelo arqueólogo Luigi Pernier, na ilha de Creta, e considera-se ser um dos maiores enigmas da ciência, principalmente. Sim, ele foi um enigma maioritariamente porque ele tem alguns símbolos que, sendo naquele sítio, não fazem sentido algum porque não têm descodificação possível. Sim, e ele possui dois lados e se observar atentamente a imagem, os símbolos estão dispostos em forma de espiral. Ou seja, isto não é feito assim à toa. Primeiro, não é à toa. Segundo, não é o jogo da glória. Podia ser. Mas o jogo da glória, quando eu jogo, só tem um lado. Exato. Se eu virasse ao contrário, quando muito tinha outro jogo e não o mesmo. E se nós virarmos o disco ao contrário, ele tem outras imagens na mesma disposição. Exato. Não é? Graças ao trabalho de investigação de Bárbara Gagliamo, através do seu livro Chave de Doenças Genéticas, ela notou que ao combinar as gravuras, elas mostravam os cromossomas. Portanto, de alguma maneira... É aqui que isto fica estranho. De alguma maneira... Jorge, o mecanismo da Antiquitera que nós falamos era o primeiro computador da humanidade conhecido. E agora, não é um CD-ROM, mas não, vai muito mais além. Temos uma sistematização do genoma humano dirigido às anomalias genéticas. Exatamente. Portanto, na altura do disco de Faestos, conhecia-se o conceito de genética, conhecia-se o conceito de anomalias genéticas e, mais do que isso, compilava-se sabendo que um dos lados era o lado feminino e o outro era o lado masculino. Exatamente. Esta gente sabia coisas. Porquê que nós nos esquecemos de ser tão inteligentes? Exato. Um lado então mostrava o genoma do masculino, os 23 cromossomas masculinos, e o outro lado os 23 cromossomas femininos, que juntos mostravam o lado maternal e o lado paternal. No fundo, carregava, é tudo aquilo que carrega a informação humana. Exato, e juntando os cromossomas, aquilo que o disco de Faestos mostrava era as fragilidades genéticas associadas à combinação. Podendo até apontar e permitir, através da informação que foi analisada não só pela investigadora Bárbara Gagliano, como tu dizias, mas também por outros que depois ela teve que contactar especialistas na área da genética, os símbolos que estão ali reunidos compõem, lá está, os tais cromossomas e vão demonstrando as fragilidades, sim, as anomalias genéticas, sim, mas mais do que isso,
ajudaram-nos a entender algumas coisas que nós já sabíamos, mas que assim é muito mais simples de entender. Sim, nomeadamente As questões do síndrome de Down, não é? as doenças de esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Down. Ou seja, eles conheciam isto. E, de maneira a que não se perdesse, puseram na pedra. Perguntam-me sempre, quando estamos a conversar sobre estas coisas, mas porquê é que na altura não se fazia? Então, se eles eram tão inteligentes, porquê é que não faziam em papel? Porque a ideia, primeiro, poderiam não conhecer o papel, ou pelo menos respeitarem mais a natureza do que nós. Mas, em primeiro lugar, se fizer coisas em papel, quanto tempo é que duram? Exatamente. Se for em pedra, dura muito mais tempo. Além disso, se for em pedra, se for num material deste género com relevo, basta ter papel para transformar em várias impressões. Não foi Gutenberg que inventou a imprensa. Ele inventou a imprensa rápida. Antes disso, já muita gente fazia impressões com relevo. Sim, e há algo muito curioso em relação a este disco de Faestos e ao mecanismo de Antiquera. Antiquitera. Antiquitera, sim. Agora veio aquele som. O mecanismo de Antiquitera, porque possui escrita microscópica, ou seja, isto aqui é um nível de sofisticação que era impossível de atingir na altura. Exatamente. Eles tinham que ter microscópios para poder fazer aqueles detalhes. E estamos a falar aqui do disco de Faestos que contém informação genética. Num tipo de imagiologia que não é conhecida. Exatamente. Não são hieróglifos, não são petróglifos, não são nenhum tipo de glifos conhecidos até então. Ou seja, eles são dedicados única e exclusivamente à ideia genética. E que combinados mostram os cromossomas. Isto é impressionante. E que demonstra as fragilidades ao observar um lado e o outro que podem existir entre a combinação dos 46. Sim, e o que pode causar também as rupturas genéticas e dar origem às duas. Disco de Faestos, CD-ROM de genética, aquilo que seja. Aqui fica a nossa pergunta. Este Rupert intrigou? Este Rupert faz ou não faz levantar mais umas questões estranhas? Ora bem, de Grécia, Antiquitera ou Creta, vamos viajar um bocadinho, vamos para Londres. Não é essa Londres, vá. Vamos para Londres, no Texas. O que é que aparece em Londres, no Texas, que de repente fez com que os cientistas dissessem: apaguem os livros todos, está tudo errado? Um martelo. Um martelo. Simples martelo. Acha estranho? É um martelo simples. Aliás, partido, já nem serve para nada. Partido e metido no meio da pedra. Como raio, Jorge, é que um martelo descoberto em Londres, Texas, pode abanar toda a história? Até ser um martelo, não há nada de impressionante. Foi um simples martelo que é muito semelhante ao martelo do século XVIII, usado nos processos de mineração. Agora, a questão aqui é que ele estava incrustado em pedra do tempo do período ordoviciano. Espera, Jorge. Então, nós temos um martelo que incrustou-se de alguma forma a pedra, portanto demorou alguns milhões de anos a ficar assim. Como é que ele não se deteriorou? Eu explico. Se uma matéria orgânica, que é o caso do cabo, ficar dentro de pedra, o cabo vai sofrer uma compressão intensa e toda a matéria orgânica vai, ao longo dos tempos, transformar-se naquilo que vai passar por processos de carbono, de carbonização, não necessariamente uma carbonização como nós a conhecemos a nível de queimar, mas vai transformar-se num carvão. E porquê? Porque a matéria orgânica transforma-se pela pressão da pedra ao longo dos tempos. Quanto tempo? Milhões de anos. Portanto, como é que este martelo em metal fica no seio de uma pedra
e toda a haste fica em carvão, sem que se passem, e eu vou-lhe dar o número correto, segundo aquilo que eles dizem, 400 milhões de anos. Pela datação de carbono. Ou seja, na datação de carbono, vamos parar ao período Ordoviciano. O Ordoviciano é um período com demasiados milhões de anos pelo caminho. Quem usava martelos? Dinossauros? Será que havia dinossauros nessa É que altura? humanos não havia de certeza. E curiosamente, até os dinossauros, era pouca a fruta que havia desse Olha, género. se calhar foram os dinossauros que viram em Alcovarte. Os tais que aparecem nos Stegosaurus de Angkor Wat. Bem, do nosso lado fica a grande questão. Este martelo está visitável, felizmente, porque foi descoberto por pessoas que tinham um olho para a cena. Felizmente este martelo não foi escondido, ele está visitável. Mais do que isso, ele já passou por imensas análises. Há quem queira fazer passar a ideia de que o martelo de Londres é nada mais nada menos do que um hoax, uma patranha, uma mentira. Mas a verdade é uma, contra factos não há argumentos e, de facto, tudo aquilo não foi construído assim, passaram milhões de anos para assim ficar. E isso está provado cientificamente. A pergunta deste Rupert é: quem usou o martelo há 400 milhões de anos? Do nosso lado, ficamos com vontade de ir mais longe. Vamos mais longe ainda no tempo. Então, fique connosco. Olá e desde já, obrigado por estar desse lado, aqui com o canal Portugal Místico. Nós queremos trazer o máximo possível de informação, mas também ao mesmo tempo tentar fazer aqui um bocadinho de um programa de entretenimento que seja igualmente informativo e desmistificador. O objetivo do Portugal Místico é exatamente desmistificar e, acima de tudo, trazer-lhe a capacidade de poder, em comunidade, crescer em conjunto connosco. Pelo investimento simbólico de 3 euros estará desse lado a ajudar-nos não só a fazer a manutenção dos websites, a manutenção do canal, todo o processo de controlo e criação de conteúdos, mas acima de tudo está a ajudar-nos a ajudar em que nós estamos a ajudar a Elpo e através da Elpo nós vamos podendo fazer um bocadinho mais por aqueles que estão a precisar. O próximo Rupert, já que vamos mais longe, o próximo Rupert são as esferas Klerksdorp. Estas esferas são tão giras. Porquê? Porque quem olha diz, qual é o problema? Parecem caganitas de rato. Sim, porque são pequenas, exatamente. Porque são de facto entre 5, algumas são grandes, 5 a 10 centímetros de tamanho de esfera. Mas qual é a particularidade estranha? A questão aqui é que estas esferas, que à primeira vista parecem ser normais, simples esferas de ferro que parecem até balas de... parecem aquelas balas que se usavam, tipo chumbinhos, exatamente, foram encontradas num estrato pré-cambriano. Ou seja, estas esferas que aparecem na África do Sul, num sítio chamado Rotterdam, na mina de Wonderstone. Nestas minas, no extrato geológico pré-cambrial, foram detectadas estas esferas. Pode ser natural, Jorge. Esferas, não é difícil entender e não é difícil perceber que pode, de alguma maneira, por processos de, vamos dizer, vulcânicos, por processos de quente e frio rápido, não é difícil imaginar que algum tipo de metal se possa agregar e ficar esferoide. Pois, só que algumas delas possuem 3 linhas. Ou seja, algumas delas estão separadas, são estriadas, que são separadas a uma distância exata. Portanto, algumas das esferas possuem este estriamento triplo. Curiosamente, algumas destas esferas possuem um pequeno buraco num dos topos, as que têm os estriamentos, e mais do que isso, elas aparecem todas em conjunto, e se procurarmos a toda a volta no resto daquela camada,
não se encontra mais nada de salientar. Exato. Ou seja, temos aqui centenas de pequenos problemas para os arqueólogos, centenas de pequenos problemas que se levantam para a história da humanidade. E atenção que o período pré-cambriano estima-se ser entre o período da formação da Terra e o período cambriano, ou seja, entre 4,6 mil milhões de anos até 542 milhões de anos. Jorge, nós estamos a ficar completamente doidos. Então a gente fala de um martelo com 400 milhões e agora vamos falar em esferas que têm idade entre 3 mil milhões a 4,6 mil milhões de anos. Não era a mesma pessoa do martelo, de certeza. Não. Porque estes são mil milhões de anos atrás. A minha pergunta é, de onde vieram as esferas de Klerksdorp? De alguma forma, eu espero que esteja a acompanhar os nossos vídeos e que o último e este, o 41 e o 42, que nós dedicamos exclusivamente a Ruperts, porque são de facto objetos fora de tempo, são de facto curiosidades. Mas mais do que serem curiosidades, são coisas que a ciência ignora propositadamente, que a arqueologia nega propositadamente, mas que estão lá. E desde quando é que a ciência é autorizada a não ser ciência? E estas Ruperts que vão aparecendo, e nós só estamos a trazer, hoje trazemos-lhe 4, falta 1, da última vez trouxemos de 3, são Ruperts, são 7. Que desafiam toda a ciência que conhecemos. Toda a ciência que conhecemos. Tudo aquilo que é dado como garantido, só está aqui demonstrado que tudo aquilo que está escrito nos seus livros é a mais pura das mentiras. Mas quer ir mais longe, quer vir connosco mais longe. O que é que aconteceu, Jorge? Por exemplo, em Fukushima. O que é que aconteceu, por exemplo, em Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl, como tu ias dizer muito bem. Sim. Situações nucleares, acidentes nucleares ou bombas nucleares, no caso dos nossos amigos que nunca atacam ninguém, os Estados Unidos. E onde existem resíduos radioativos. Em especial, nos reatores nucleares, os resíduos radioativos normalmente são resíduos que são identificados porque eles passam por uma transformação nuclear e eles depois têm isótopos ou aquilo que é. Eu não sou química, não percebo, nem físico, não percebo nada disso. No entanto, daquilo que eu vou lendo, eles têm alterações. E então tu tens o urânio e tens o urânio enriquecido. Sim, que são feitas por processos não naturais. Ok. Portanto, ele é enriquecido nuclearmente de alguma forma. Exato. E até se chama, por exemplo, urânio 235, e este urânio é um urânio não natural, porque foi enriquecido artificialmente e depois se transforma em algo que nuclear, na energia nuclear, é essencial. Exato. Isto para chegarmos a 1972, em maio. Olha, foi um ano antes de eu nascer. Exato. Em que há um funcionário de uma fábrica de processamento de combustível nuclear na França que está a fazer as suas rotinas. Ele analisa as amostras de urânio para saber quais são os seus constituintes. Ele está a tentar detectar a qualidade dos vários urânios que vêm de várias minas do mundo. Exato, e ele descobre que numa das amostras esta possui uma ínfima percentagem de urânio 235. Okay. Ou seja, isto foi suficiente para chamar a atenção de todos os cientistas de todo o mundo. Porque então, ninguém pode encontrar numa mina urânio 235 sem que tenha havido um enriquecimento. Exato. De alguma maneira. Exato. Então o que é que sucedeu a seguir a essa descoberta? Os cientistas de todo o mundo reuniram-se no Gabão, isto fica na África Ocidental Equatorial, e descobriram que no local de onde foi retirada a amostra havia um depósito de urânio 235. Ou seja, numa mina que de facto estava a ser utilizada para a exploração de urânio, que de facto era importante a nível mundial e provavelmente só está a dar de comer a quem vai buscar o dinheiro e não a quem trabalha nesta mina, porque
a África Ocidental Equatorial, o Gabão, poderia ser um bocadinho mais rico se o dinheiro não fosse para os outros países. O que é importante aqui? É importante que eles estão à procura de urânio para enriquecer e pimba, já lá está enriquecido. Exatamente. E isto não pode ser feito por processos naturais. Eles querem dizer que há um reator natural ali naquela zona. Só há duas hipóteses. Ou há uma forma natural de criação de um reator nuclear que produz urânio enriquecido, ou, e perdoa-me a especulação, ela não é minha, ou de facto naquela zona há milhões de anos, 2.000 milhões de anos, existia um reator nuclear. Sim, porque, Isto é estranho. sim, porque os resíduos, além de ter urânio enriquecido, há também a confirmação de resíduos radioativos que estão entre os sedimentos daquela zona. Ok. Então, aquilo só poderia ter sido possível por algum processo artificial, na altura, que pudesse originar aquilo. Porque E o urânio... para estar naquele local, obrigatoriamente, ou foi de há 2.000 milhões de anos, ou então foi provavelmente bastante mais recente, tipo, sei lá, 400 mil anos, e foi enterrado. Tal como nós andamos a fazer aos nossos resquícios nucleares, e que vamos nos gabando que tratamos muito bem o nosso planeta, e vai saber, nem no Gabão. Ora, então este tema levanta de facto muitas questões, porque o urânio 235 não pode ser feito por meios naturais. Mas não é o único sítio onde este material foi encontrado. Numas amostras da Lua, Da Lua, Jorge. aqui já estamos a sair da Terra, numas amostras da Lua Agora é que nos vão chamar nomes, Jorge. foi encontrado não só alguns constituintes Do urânio 235. de urânio 235, Também foi Mas também- encontrado titânio. mas também foi encontrado titânio, é isso. Curiosamente, o que é que sabe sobre a Lua? Hoje, eu não lhe vou dizer muito mais, a não ser dar os parabéns aos Estados Unidos, que em 1969, faz agora 50 anos, que estão a festejar de uma maneira incrível. Então fomos à Lua e iremos de novo. Claro que foram. Foram várias vezes, só que não foram em 1969. Fique connosco num próximo episódio. Por hoje, Jorge, conta-me tudo. Por hoje então trouxemos aqui estes vídeos fabulosos sobre os Whooperts. Isto para continuar a senda dos vídeos que nós temos feito de algum misticismo do passado, Sim. nomeadamente civilizações que demonstram terem tecnologia mais avançada que a nossa. Ou que a pelo nossa. menos tecnologia que não equiparável. Exato. Estamos a falar aqui de civilizações que já possuíam uma visão totalmente diferente da época, já possuíam conhecimentos que nós ainda estamos a tentar decifrar de alguma forma. E uma coisa é certa, alguém há 400 milhões de anos andava a minar com um martelo. Nós não vamos minar-lhe mais a cabeça com Whooperts. Hoje trouxemos-lhe 4, da última vez 3. Se quiser saber mais sobre Whooperts, vá à internet, mas fica o nosso alerta. Para encontrar aldrabice na internet é como quem levanta um martelo do Texas. Portanto, por hoje, tenha uma excelente noite e temos é que pedir que nos partilhem. Sim, certo? não se esqueça também de fazer as partilhas sobre estes vídeos, que lhe pode achar interessante, ou os seus amigos acharem interessante. Subscrever o YouTube. Subscrever o YouTube, o Facebook, juntar-se à comunidade do canal Portugal Seja Místico. mais ativo, fique connosco desse lado, porque foi para si que nós fizemos este vídeo e os outros 41. Fique connosco. Boa noite.